Oi, pessoal, boa tarde. Começando a falar um pouquinho da descrição na visão geral ocidental, né? Então, o que é a tendinite e logo em seguida eu vou falar da epicondilite em si. Tendinite é uma inflamação do tendão. Geralmente você vai ter dor e inchaço, como é qualquer quadro inflamatório. E não precisa ser necessariamente numa área específica, né? Qualquer área onde eu tenha tendão, ombro, cotovelo, punho, eu posso ter esse quadro inflamatório. No caso, nós optamos por falar da região do cotovelo, que é a tendinite. Não daria para falar todos, mas nada impede do que eu vou explicar hoje, do uso do stipper, até da acupuntura, seja usado em outras áreas. Logicamente que aí a seleção de pontos e a forma de trabalho você vai usar na região afetada. Bom, e a epicondilite em si, o que é? Ela pode ser medial ou lateral, né? Então pode ser na região do epicôndilo. O epicôndilo, para quem não conhece ou não lembra, é um acidente ósseo que você tem aqui na região do cotovelo, né? Que faz parte do húmero. Então você vai ter o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, tá? Nessa região você vai ter a inserção de tendões. Então, essa região, por geralmente esforço repetitivo ou atividade física, pode inflamar, pode ter até lesão da fibra e gera muitas dores e limitação de movimento. E, hoje em dia, a gente tem pacientes de todos os tipos, tanto por atividade física, é muito comum hoje, tem um boom, né, depois do Guga para cá, de muita gente que tem como hobby jogar tênis ou squash e acaba tendo muitas dores no cotovelo. Pessoas um pouco mais velhas que gostam de golfe também podem ter, que aí é o epicôndilo medial. E também no dia a dia, donas de casa, às vezes o lavar uma roupa, torcer uma roupa, varrer, o movimento pode fazer com que você acabe tendo a dor na região do cotovelo. Então, aqui, só mostrando as causas principais. Geralmente traumática na área de esporte, o excesso realmente de esforço da região, você acaba lesionando o tendão e gerando esse processo inflamatório, né? Então, você tem dois tipos de epicondilite que o pessoal chama. Epicondilite conhecido como cotovelo de tenista, que é a epicondilite lateral, porque justamente é o movimento de jogar a bola e movimenta lateralmente o braço, e a epicondilite medial, que é conhecida como cotovelo de golfista, justamente por causa do movimento de jogar a bola para dentro. Então, você força o epicôndilo medial. Essas são as mais conhecidas por esporte, mas nada impede, é que aqui não é tão comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem muito beisebol. Então, também o arremessar bola faz com que haja dor nessa região, tá? Então, para vocês terem uma dimensão aí, se tiver... Para tênis é o que eu mais pego. Golfe, eu não tive tantos casos de pacientes. Já teve pessoas perguntando e tal, mas não é tão comum. Agora, tenista, eu já tive alguns pacientes que relataram a dor por causa disso. Mas o público maior ainda são as pessoas no dia a dia. Então, quem na digitação, dependendo da região onde fica, às vezes nem começa no cotovelo, começa inflamando o tendão flexor ou o tendão dos extensores, e aí, por causa de não cuidar adequadamente ou por continuar com o esforço repetitivo, a inflamação acaba se estendendo até o cotovelo. Em alguns casos, chega até a região do ombro, porque a pessoa começa a compensar tanto a dor que começa a doer até inflamar o ombro. Pessoa que trabalha cozinha, massas, né? Movimento repetitivo que use muito, até pedreiro, de fazer o movimento de fazer cimento, podem gerar esse tipo de inflamação. E as donas de casa também. Esse acaba sendo o nosso público maior do que até o esportista, a não ser, é claro, que você seja um profissional dedicado ao esporte, né? Bom, os sinais e sintomas comuns desse tipo de inflamação. Então, geralmente são dores que pioram com o esforço e melhoram com o repouso. Tanto que é muito comum que, se esse paciente procura um hospital, que eles peçam para colocar uma tala, ou vão fazer de gesso, ou mesmo a tala só para dar um suporte para que haja repouso. Né? Inflamação, para nós, é um padrão bem yang, né? Porque queimação, lateja, então automaticamente eu tenho que fazer ficar in.
Então, o repouso, mais yin que o repouso não tem. Então, está aí uma classificação que já começa a ver na visão chinesa, né? Rigidez articular, isso geralmente, até falando de yin e yang de novo, né? Quando você chega no ápice do yang, né, você começa a virar yin. Ou seja, quando você chega no ápice da inflamação, você começa a perder mobilidade, de tão inflamado e dolorido que a região está. Edema é comum também, né, até porque a circulação fica alterada, então não recolhe o líquido da região, então você começa a ter um quadro de edema. Hipersensibilidade, logicamente, tudo que é yang está mais à flor da pele, que a gente fala. Então, toda inflamação, o leve toque, movimento, a pessoa já vai sentir incômodo. E hiperemia, que é por causa do calor, né, do aumento da circulação local, a região fica avermelhada e quente, né, que é um dos quadros da inflamação, principalmente aguda e subaguda. Quando ela vai se tornando mais crônica, geralmente essa febre no local diminui e aí começa a dar início a essa rigidez e a dificuldade de mobilidade. Acho que aqui não tem nada de muito novo, imagino eu até então. E a dor latejante ou em pontadas, geralmente latejante quando a dor ainda é aguda e em pontadas ou facadas quando ela já está começando a ficar um pouco mais crônica, onde já começa a ter limitação de movimento. Tá? Isso tudo para nós é fundamental na escolha do tratamento. Se eu tenho presença de um local hiperêmico e até mais quente, eu já sei que técnicas como moxa nessa primeira fase não são ideais. Já em contrapartida, se eu tenho rigidez articular, por exemplo, é interessante trabalhar com alongamento, ou no caso, a nossa visão de medicina oriental, se eu vou trabalhar com o Tuiná, trabalhar com manobras que liberem a musculatura, que melhorem a mobilidade, enquanto quando está muito inflamado eu não devo massagear, não devo estimular mais, senão eu vou ativar mais a circulação, a tendência é que a pessoa chegue com uma dor no cotovelo e saia com dor no braço inteiro. Não sei se já aconteceu com vocês de fazer uma massagem, eles estavam com uma tensão no pescoço, falaram, não estou conseguindo virar direito. Termina a massagem, você não consegue mexer nem o olho. Por quê? Você esparramou a inflamação de um tal jeito que a pessoa saiu pior. Isso já aconteceu muitas vezes. É aí que entram os outros recursos, incluindo o stipper. Porque como o stipper vai agir no local sem que você tenha que ficar manipulando a região, é uma forma de você obter um efeito melhor sem ter que tocar na área lesada. E, por fim, depois que eu já cheguei no ápice do yang, que a gente fala que virou yin, a gente tem o padrão já de totalmente yin, né? Que após a rigidez vem a perda de força, que é onde o paciente realmente às vezes fala, nossa, fui carregar uma sacola, não aguentei. Estava incômodo demais, não consegue. Às vezes jogador mesmo, quem joga tênis, até em vídeos, você às vezes está jogando, já aconteceu acho que até com o Guga uma vez, de estar jogando e chega uma hora que a bola bate e a raquete cai, de tanta fraqueza muscular que fica por excesso de esforço. Bom, vamos para a visão que acho que todo mundo aqui tem mais familiaridade, que é a visão oriental. Então, na visão da MTC, a tendinite, ela geralmente acontece por algumas razões internas também, não só locais. Uma delas pode ser estase de sangue do fígado. Isso pode ocorrer, geralmente a estase de sangue do fígado vem ou por uma lesão local, uma pancada, ou esse esforço que gera essa contratura muscular tão grande que o sangue não entra, não penetra a musculatura, gerando essa dor. É aí que entraria a ventosa, por exemplo, como um ótimo tratamento para melhorar a circulação local, a sangria, ou também por questões emocionais. Quando a pessoa passa muito nervoso, raiva, quem de nós aqui já não teve uma dor de travar porque passou nervoso, seja no trânsito, no estresse, fala, nossa, eu já estava dolorido, agora travou de vez. Né? E aí você acaba tomando um relaxante muscular, muitas vezes, justamente para ajudar nisso. Dependendo do relaxante, se você tomar um relaxante, geralmente que venha ácido acetil junto, né, aspirina junto, é o que vai responder melhor nesse caso. Porque a aspirina, qual a função da aspirina? Não é melhorar a circulação, ela não afina o sangue, que todo mundo fala, ela melhora a circulação, automaticamente ela vai ser bom para a estase de sangue de fígado. E olha que interessante, só dando um adendo aqui, tem uma matéria feita, já há alguns anos vem sendo estudado isso, mas a Inglaterra foi que fez o estudo mais pesado sobre o uso da aspirina para tratamento de mais de 30 tipos de câncer.
incluindo câncer de estômago, que todo mundo fala que aspirina faz mal para o estômago. O problema de todo remédio alopata, até o fitoterápico, é o excesso, o mau uso. Mas aí você começa a pensar, poxa, os chineses sempre falaram que câncer, tumor é estase de sangue. E qual a função da aspirina na visão ocidental? Melhorar a circulação sanguínea. Então, ou seja, mais uma vez a ciência moderna provando o que os chineses falavam. E para nós, uma estase de sangue de fígado, ela pode ser uma dor, ela pode ser numa mulher um mioma ou uma menstruação alterada, e ela pode ser um tumor. Então, para nós, é isso que eu falo, a gente vai falar para tendinite, mas muitas das coisas que a gente vai citar de tratamento podem ser usados para outros problemas que na síndrome chinesa também seria visto como estase. Então, a estase de sangue de fígado, nos canais tendinomusculares, vão se apresentar como essa rigidez, essa dor e inchaço, né? E às vezes até aparecimento de hematoma. Tem muitas mulheres que falam, quando eu estou para menstruar, às vezes me surgem umas manchas roxas no corpo, principalmente se eu passei nervoso. Tem tudo a ver com o fígado mesmo. Tá? Trabalho excessivo, esvaziando baço e fígado. Então, assim, quando você tem a LER, que a gente comentou ali, o esforço repetitivo, quem que manda sangue para os músculos? O baço e o fígado. Isso não é só a visão chinesa, isso na visão ocidental também. O glicogênio, que é a energia de descarga muscular, é liberado pelo fígado para os músculos. Isso é medicina ocidental. Então, os chineses também tinham a mesma visão. Então, se eu faço mais esforço do que o meu fígado e meu baço conseguem liberar de circulação, eu começo a ter a lesão. Por isso que chama lesão por esforço repetitivo. A gente aguenta fazer um determinado esforço desde que meu corpo seja compatível com isso. Se eu já tenho problemas circulatórios, né, problemas vasculares, não me alimento corretamente. Por isso que você vê o atleta mesmo, ele de alto rendimento, ele está lá comendo banana para liberar potássio, para ajudar na melhora da circulação e da contratura muscular. Se eu não me alimento bem, se eu transpiro demais no caso da atividade, então eu perco água. Perdendo água, meu sangue vai ficar mais viscoso, mais grosso. A probabilidade dele chegar nos vasos até o local é menor. Entende? Eu não vou ter circulação adequada. E quanto mais tensa tiver a musculatura, menor a chance de circulação. Um exemplo que muita gente vai ficar claro, os homens em especial, é, por exemplo, essa questão da circulação e rigidez. Né? A rigidez, por exemplo, da circulação para o homem ter uma ereção, não é quando ele está tenso, é quando ele está relaxado. Por isso que de manhã, quando acorda, geralmente, sem querer, já está feliz. Por quê? Porque ele dormiu, relaxou, se o sono foi reparador, ele vai acordar a todo vapor mesmo. Porque relaxou e não está tenso. Todo mundo confunde o fato de ser uma rigidez a ereção e tem que estar tenso. Pelo contrário, se a pessoa está ansiosa, irritada, chateada, geralmente é quando não vai acontecer. O que o Viagra, o Cialis faz? Aumenta a circulação. Então, automaticamente, se você usa esse raciocínio, são raciocínios do dia a dia, mas que você começa a entender toda a musculatura, todo o funcionamento do corpo. Então, quando eu tenho o sangue de baço e fígado não chega, justamente porque existe muita tensão. Então, não consegue penetrar os vasos sanguíneos e aí não tem um relaxamento. Aí, de novo, vem uso de ventosa, alongamento. Se você entende isso, você entende o que você vai fazer. Porque muitos profissionais têm dificuldade porque eles pegam lá o problema na visão ocidental. Então, tendinite. Põe lá como todo mundo no mesmo balaio, tendinite é uma coisa só. Não pega se é fase aguda, subaguda, crônica, se é um paciente jovem, idoso, se é um atleta, se não é, se é um desportista. E põe todo mundo para tratar igual. E aí vai ter, lógico, que numa dessas você vai ter lá 2, 3 que vão responder bem, porque você jogou justamente o quadro que ele precisava, e vai ter um monte que não vai responder tão bem. Que é o caso dessas massagens que a gente falou. A pessoa entrou entrou dolorido, saiu sem mexer o pescoço. Porque, na verdade, se usou uma técnica que, para aquela pessoa, não era o ideal naquele momento. Talvez numa fase mais crônica, você fizesse as mesmas manobras e ela saísse aliviada. Mas na fase aguda, a inflamação só aumentou. Tá? E, logicamente, quando eu tenho também a invasão de fatores externos. A friagem, né? A friagem seria a junção do vento frio, né? Ou só vento, ou só frio, ou a umidade. Né? Então, seja
por ficar muito tempo na água, seja por trabalhar em ambientes, por exemplo, com ar-condicionado. Hoje você entra numa agência bancária, você está entrando no frigorífico. Então, uma pessoa que trabalha, imagina, uma pessoa que trabalha num ambiente desse e ainda digitando o dia todo, ela tem duas ações, né? Uma por esforço repetitivo e outra do ambiente muito frio, que vai dificultar a chegada do sangue também. Afinal de contas, o frio vai gerar a rigidez. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Essa parte, acho que eu gosto... Quem já assistiu minhas palestras sabe que eu gosto de focar toda essa parte, porque eu acho que se você não entende a doença na visão chinesa, a gente não tem recursos para tratar. Se eu for pegar tendinite, epicondilite ou qualquer doença na visão ocidental, pura e simplesmente, você sempre vai se deparar com situações onde, em alguns casos, funciona e outros não. E aí fica a dúvida, não funciona porque é o paciente ou não funciona porque o recurso usado foi limitado. E, infelizmente, normalmente o que a gente vê é que o recurso usado foi limitado. Porque se tentou tratar tudo igual. É tendinite? Vou pôr eletro, vou pôr isso, vou pôr aquilo, mas segue um padrãozinho como se o paciente fosse padrão. E não é geralmente assim que vai funcionar. Bom, agora descrevendo melhor cada um dos quadros. Então, na estase de sangue de fígado, que tipo de dor você geralmente vai ter? A dor em tipo facada, que é aquela que a gente falou, a pessoa tem literalmente a sensação que tem uma facada ou até uma agulha, né, grossa no local. Né, uma dor bem intensa. E que geralmente piora à noite. Por que piora à noite? Também, mas à noite, principalmente, à noite é yin. À noite é yin é parado. Por isso que supostamente à noite é o horário de dormir, de repousar. Por isso que quem trabalha à noite geralmente tem uma deficiência de yin, passam a ter crises de ansiedade, de alteração de sono, porque elas começam a ter um quadro de falso yang. E por isso que o mundo capitalista inventou o adicional noturno, para tentar dar em dinheiro aquilo que a pessoa perde em saúde. A verdade é essa. À noite, o corpo é tão perfeito que é à noite, no escuro, que é liberada a serotonina, que é justamente o neurotransmissor que te permite dormir bem. Não é para fazer isso de dia. Então, à noite, por que tende a piorar? Porque é uma estase. Eu já estou parada a circulação. Então, esse é o tipo de problema que a pessoa fala assim, quando eu estou lidando... Já viram senhores e senhoras falando assim? Quando eu estou lidando, limpando a casa, lavando, não sinto nada. Quando eu paro é que começa a latejar. Justamente porque tem uma estase. Então, quando tu está movimentando, está indo. Parou, a circulação para de vez, aí vem aquela contratura e a dor. A pessoa não consegue nem mexer o braço. Quanto mais parada ela ficar, pior vai ser. Já sabemos que se é um quadro de parastase e um quadro que geralmente piora parado, o que é bom fazer? Movimento, né? Então, alongamento. Não um movimento repetitivo, movimentos leves, sutis, para proporcionar o relaxamento dessa musculatura e a permitir que o sangue volte a circular ali. Gelo é bom? Não. E o que a fisioterapia... E eu sou físio, tá? Não pense que eu estou falando mal da físio e eu não sou físio. O que a físio padrão faz para todo quase assim? Vamos pôr gelo. Vai aliviar momentaneamente? Lógico que vai, porque o gelo, além de paralisar a circulação de sangue, Qi e Xie caminham juntos. Quem é da medicina chinesa aqui? Levanta a mão, por favor. Boa parte. Então, beleza. Quem não está acostumado com esses termos, só para tentar esclarecer um pouquinho. Os chineses, eles são muito claros. Às vezes a gente pensa que a medicina chinesa é complicada porque a linguagem é antiga, mas eles são muito claros. O que é o yin e yang? O que a gente tem na vida. A gente tem o dia, a gente tem a noite, a gente tem o frio, a gente tem o calor, a gente tem o homem, a gente tem a mulher. A gente tem a circulação venosa e a circulação arterial. Ou seja, o tempo todo nós temos o yin e o yang dentro do nosso corpo e dentro do universo. Para cada parte, para a umidade a gente tem a secura, para o frio a gente tem o calor, ou seja, e para uma célula hiperativa, como por exemplo numa célula cancerígena, eu tenho também uma célula hipoativa, como no caso de uma osteoporose, ou seja, onde a célula óssea não cresce, não se reproduz o suficiente para repor. Para todo yin eu tenho o yang e assim vai. Muito bem.
E, dessa forma, tudo é analisado assim dentro da visão da MTC. Então, se eu entendo isso, eu entendo como eu vou agir. A fisioterapia coloca num padrãozão lá, gelo. O gelo vai funcionar momentaneamente? Vai. Por quê? Porque os chineses usam o hábito de falar que Qi, Xie, ou seja, energia e sangue, caminham juntos. Quem é da MTC já ouviu muito falar isso. Quem não é pode falar, parece grego o que você está falando. Ou melhor, parece chinês que você está falando. E é mesmo. Mas vamos pensar assim, o que é o Qi? Sistema nervoso, impulso elétrico. Basicamente, tentando trazer o mais próximo para a linguagem ocidental, é isso. O Qi é o sangue e a circulação. Eles caminham juntos? Vou deixar bem claro para qualquer um entender, quem não é da área da medicina chinesa. Quando o teu coração bate para o sangue circular, ele não bate de nada, ele bate quando feixes de rins liberam uma descarga elétrica nele. Por isso, quando a pessoa tem uma parada cardíaca, é dado choque no peito dela. Ou seja, ela precisou de Qi para o sangue circular. Porém, se o sangue circula, ele carrega vitaminas, minerais e a oxihemoglobina, ou seja, o oxigênio. O oxigênio é a substância vital para o sistema nervoso e para o neurônio. Sem oxigênio, o neurônio morre. Por isso que quando a pessoa está lá com a parada cardíaca, quem está socorrendo fica acompanhando o relógio minuto a minuto, porque dependendo do tempo, nem vale a pena mais tentar reanimar essa pessoa, porque ela vai voltar com morte cerebral. Ou, no mínimo, com algum tipo de lesão neurológica mais grave. Certo? Qi e Xie caminharam juntos, ou seja, sem sangue eu não tenho impulso elétrico, sem impulso elétrico meu coração não bate. Os chineses sabiam disso há 1000 anos. Só que quando você fala Qi e Xie caminham juntos, quem não é da medicina chinesa fala, gente, que língua é essa? É chinês, é verdade, é maluco, é chinês mesmo. Então, assim, mas é a mesma coisa, é a mesma linguagem. Se você entende isso, você entende como você vai tratar. Gelo num paciente que relata que piora parado, que piora com o frio. Tem pacientes que falam para você, minha dor, quando eu vou tomar banho, eu deixo cair água bem quentinha. Aí eu vou mexendo, como alivia. Aí eu vou pôr gelo nesse paciente? É muita falta de raciocínio, é muito virar. Parece aquele filme do Charlie Chaplin, lá, Tempos Modernos, que o cara fica apertando porca sem nem saber o que está fazendo. Você nem raciocinou. Quando colegas da fisioterapia falam, não, você olha, às vezes você chega numa clínica, está todo mundo lá, todo idosozinho lá, com o seu pacotinho de gelo, ou no joelho, ou no ombro, ou no cotovelo, no braço. Você fala, mas gelo no idoso? Não orna, não bate. O idoso não tem yang. Ele já está totalmente yin, já começa o cabelo esbranquiçado, parece neve. Não é? Lembra? Parece neve. O esbranquiçamento de cabelo é um sinal de deficiência de yang. Né? Minha mãe tinha até uma piada, mas eu não vou fazer ela aqui hoje, mas tinha uma piada boa sobre isso. Então, assim, você tem que saber entender esse mecanismo, te mata tudo. Então, gelo você nunca vai fazer. Aí tem gente que fala assim, mas gelo alivia. Lógico, de novo, voltando para o que eu estava falando antes. Por que o gelo alivia? O gelo é yin. Então, ele para. Ele para quem? O Qi. O Qi é o quê para nós? O impulso elétrico que vai levar a mensagem de dor. Então, o que eu faço? Um bloqueio nervoso. Eu alivio a dor porque eu tiro a sensibilidade do local. Na hora que você está fazendo, o paciente fala, está aliviando. Deixa esse paciente voltar a esquentar. Você já viu o idoso, quando fica muito parado, levantando? Vai até pegar no tranco e vai, a perninha tremendo e apoiando, geralmente. Por quê? Porque não tem yang. Você já viu criança levantando? Criança tem muito yang. Ela não precisa nem das mãos, ela dá um pulo, já está de pé, e mexendo, e uma corridinha aqui já está pingando. Criança tem muito, por isso que vô e neto se dão tão bem. Porque o vô é o yin que a criança precisa. Ele tem paciência, ele ouve, ele brinca. E a criança é tudo... Filho, vai lá buscar para a avó o balde. Filho, vai lá buscar para a avó o controle. Ele é o yang que o idoso precisa. Ele vai buscar tudo, corre tudo. E a criança... É o tempo todo em yang na nossa vida. A gente não repara, mas é óbvio. Se a gente entender isso, você entende qualquer problema. Tá? Então, aqui, se é uma dor enfacada, a facada é uma coisa o quê? Parada, não tem movimento, é uma dor ali intensa. Edema, porque, lógico, a circulação, você tem estase de sangue, quem que recolhe o líquido do corpo? O sistema linfático e circulatório. Se não está circulando adequado, vai inchar. Hematoma, a mesma razão. Sangue parado, vai ficar roxo o local. Né? E vai aliviar com o quê? Com alongamento, ventosa corrida, né? Calor,
movimentos que vão fazer o meu sangue voltar a circular. Tá? No caso do trabalho excessivo, com deficiência de baço e fígado, porque eu não dou tempo, né, da circulação chegar, eu estou trabalhando mais do que o baço e o fígado permitem, o que eu vou ter? Uma dor que piora com esforço. Essa, sim, geralmente vai dar certo com gelo momentaneamente. Porque a pessoa precisa realmente ter um pouquinho de parado ali, momentaneamente. Veja que eu vi bem, porque daqui para virar a outra, está ali, ó. Dessa deficiência virar uma estase de sangue, está ali. Então, tem outros recursos bem melhores que gelo. Sensação de peso e cansaço, porque o baço, ele que dá a minha massa muscular, depende do baço, e a minha força muscular depende do fígado. Então, eu vou ter essa sensação de peso e certa fraqueza muscular, tá? E, obviamente, eu vou ter um alívio maior com repouso. Por quê? Porque eu vou dar tempo do baço e do fígado encher isso de sangue de novo. Então, é aquela pessoa que ela faz uma atividade, ela descansa um pouco. Por isso que, inclusive, quando você vai fazer academia, você tem o período lá, faz, sei lá, sequências de 30, e aí você descansa lá alguns segundos e faz de novo. Tem que ser feito dessa forma. Por isso que não adianta você falar, não, vou fazer 200 abdominais de uma vez. Isso não vai fazer mais efeito do que você fazer, por exemplo, 50, 50, 50, 50. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, a gente não precisa de oxigênio, de nutrientes. Esse time que você dá é suficiente para justamente a circulação voltar para aquele local e trazer esse aporte que você precisa. Tá? E a invasão dos agentes externos. Aí isso daqui o melhor é prevenir para não remediar. Né? Então, o certo seria, num período de frio, a gente se agasalhar. A pessoa vai fazer uma atividade física num período de frio, terminou a atividade, se agasalhar. Né? Você pode ver que os atletas de alto rendimento geralmente têm esse suporte técnico. Né? Terminou lá de jogar a bola, sei lá, estão na Rússia, estão onde já vem o pessoal com as jaquetas, as calças lá de uniforme, eles já vão colocar roupa. Eles não vão ficar de short, camiseta molhado, suado. Porque essa friagem vai penetrar. Tá? Só que o problema é que nossos pacientes, principalmente as fofas, lindas e maravilhosas senhoras, donas de casas que lavam quintal, nesse frio de rachar, de sandalinha de dedo, e aí deixam secar, né? Lavam, ficam com a perna toda molhada lá, ou o braço, né? Lavou, no caso nós estamos falando de braço, lavou roupa e tal, fica com o braço todo molhado, né? Dá aquela secada assim, passa só a mão, né, tira só o excesso e deixa aquela umidade gelada penetrar. E depois não sabe porque não aguenta mexer o braço, cotovelo, ombro. Não tem como. Ela já não tem yang, porque ela já tem uma certa idade. Aí ela vai deixar. O problema é se ela estiver na menopausa. Olha que beleza. Porque aí ela fala, ai, que geladinho bom. Porque ela está com falso yang. Né? O yin dela baixou em hormônio, em nutrientes. Né, baixou, então ela tem um falso yang, vem fogacho, vem irritação e tal. Ela lava e fala, ai, que beleza. Só que ela não tem yang. Então essa friagem penetra. E aí vem as dores. Tá? Aí nós vamos ter de vento. Qual a característica quando penetra vento? Dor móvel e com espasmos. Então, cãibras, espasmos. Fígado é muito claro. Pareceu aquele tremor do dedo, pálpebra, né, cãibras. Nitidamente você vai ter vento. Olhou a língua trêmula. Né? O paciente falou que tem o trismo, né? Tem espasmos, você vai verificar esse fígado do paciente. Não é à toa que o mal de Parkinson a gente trata como uma alteração de fígado. Frio, geralmente, é o contrário. É igual você põe a água no refrigerador, ela congela. Não é à toa que você tem até a síndrome lá, ombro congelado. Né? Então, é uma síndrome que geralmente é igual a água no freezer, vai gelar. Então, uma dor articular com frio, se nós temos lá o líquido sinovial, é literalmente isso que a gente tem, como se houvesse um congelamento. Então, é uma dor fixa, geralmente ela não vai irradiar para nenhum lado, é uma dor que dói pontuada no local e com contratura. Você põe a mão lá, você vai sentir os nódulos de tensão da musculatura que está fria. E umidade, você vai ter a sensação de peso. Então, a pessoa faz um pouco de esforço e ela fala, nossa, como o meu braço pesa. É aquela que, geralmente, quando colocar tipóia, ela vai falar que tem um alívio. Por quê? Porque ela dá o suporte, ela fala, assim alivia muito a minha dor. Logicamente, porque ela está com sensação de peso e edema. Como está o tempo? Está tranquilo? Então tá. 20? Então tá bom.
Bom, técnicas interessantes para se usar. Acupuntura, obviamente. Acupuntura, a gente tem sempre 3 formas de trabalhar, né? Você pode trabalhar com pontos locais, distais ou sistêmicos. Então, local é o que, inclusive, quando a gente for falar do Stipper, é o mais interessante na minha visão, né? Eu acho que o Stipper trabalha muito bem o local da queixa, até pela ação do silício, da melhora da circulação local. Então, a escolha de ponto local pode ser ou ponto Axi, né? Ponto de dor, ou pontos de acupuntura mesmo, dos canais principais, que passem na região relatador do paciente. Ponto distal, que eu acho bem interessante de ser utilizado, principalmente pelo quadro que a gente falou, de ser estase de sangue ou falta de aporte sanguíneo, são os pontos Xi, os pontos de acúmulo, os pontos porque eles vão melhorar os quadros de estagnação, de melhorar o fluxo. Então, é um ponto que eu acho importante distalmente você utilizar. E, sistemicamente, optar por pontos que promovam relaxamento muscular e analgesia, tal como os famosos IG4, F3, VB34, que é ponto de influência de tendões, são pontos que vão ser importantes em qualquer tipo de tendinite. No caso, nós estamos focando na epicondilite, mas qualquer tipo de tendinite são pontos importantes, porque eles promovem esse relaxamento. A moxa, sem dúvida, vai ser importantíssima na inflamação, no quadro inflamatório subagudo e crônico. No agudo, a gente não deve colocar, por quê? Porque eu estou com ela no ápice ali. Está extremamente quente. Ah, Camille, mas a artemisia, ela é anti-inflamatória. Sim, a planta tem, uma das funções dela é ter uma ação anti-inflamatória. Mas num local já febril, cheio de sangue e inflamado, mesmo ela não vai ter esse poder de ação à distância. Né? Fazendo uso, se a pessoa estiver fazendo uso de um anti-inflamatório, aí é uma outra circunstância, mas do contrário, só a planta não é o ideal que você faça. Se colocou a mão no local, está muito quente, vermelho, não se deve colocar. Seria mais interessante fazer uso da ventosa, porque aí sim você vai, e até se possível a sangria, porque aí você vai retirar esse sangue aí todo rico nessa inflamação e fazer uma renovação da circulação local para tentar aliviar e sair desse quadro de inflamação aguda. Lembrando que não tem como a gente pular etapas da inflamação. O que a gente faz é acelerar esse processo para que a inflamação seja eliminada. Não tem como eu pular da inflamação aguda, simplesmente ela desaparecer. Geralmente eu vou passar. A diferença é que, por isso que o anti-inflamatório você não toma um dia. É igual ao antibiótico, né? Senão a bactéria fica mais forte. O anti-inflamatório é igual, você não vai tomar um dia só. Não é por honra de Grayskull, né? Eu sempre brinco, não é? Você tem um período para que haja ação lá dos macrófagos, para que faça o processo de limpeza do local e ele seja, por fim, a inflamação chega ao seu final. Então, não adianta querer usar moxa numa fase extremamente aguda. O ideal é na fase subaguda e crônica, que é quase sempre quando o paciente nos procura. Porque a não ser que o paciente já seja seu paciente há muito tempo, ou você seja um profissional que acompanha um atleta e tal, geralmente o paciente vai procurar a gente depois que ele já tomou anti-inflamatório, que ele já fez as bolsas de água quente em casa, ou bolsa de gelo, que é o que é mais comum, já passou gelol, já tentou lá. Depois de uma semana que ele está sem mexer direito, aí é que ele fala, me falaram da acupuntura, da massagem, vim tentar. E o pior, né, que ele quer uma sessão para resolver um problema. Eu quero morrer. Quando o paciente fala que está com a dor há um mês e ele quer a sessão para amanhã. Não, mas você não consegue me atender hoje? Mas como que não dá para você me atender hoje? Mas quanto tempo o senhor está com essa dor? Não, faz 25 dias. Tá. Há 25 dias você está com a dor e a gente tem que resolver para ontem. Então, não tem como, tá? O ideal é que o organismo ele também precisa desse tempo, ele precisa dessa adequação. Então, não adianta querer colocar
moxa nesse caso agudo. No subagudo e no crônico, especialmente, que é o mais comum dessas senhoras e senhores que eu estou descrevendo, dona de casa e motorista também, às vezes acontece com a nova era do Uber aí, tem muitas pessoas aposentadas que começaram a entrar nessa área. Então, dirigir muito tempo também gera muita dor na região de braço e ombro e o calor vai ser importante. E a ventosa, como um recurso importante para melhora da circulação, né, ativar a circulação intramuscular, porque com a pressão que ela faz, né, a pressão inversa, que seria a sucção, ela faz com que você promova uma melhora da oxigenação, da circulação. Se o paciente aceitar a sangria, e eu falo aceitar porque nós estamos no Ocidente e nem todo paciente aceita que seja feita a sangria. Se aceitar, excelente, porque ainda você faz a renovação celular, né? Você retira o sangue parado ali, que geralmente causa o hematoma, o edema, né? Porque o sangue não está circulando, você retira esse sangue já escuro, que já está com baixa oxigenação e permite que novas células cheguem ao local. Isso, por exemplo, é excelente num quadro de remoção da inflamação, porque eu estou fazendo a renovação do local, tá? É um recurso bem interessante. Esse sim é interessante na fase aguda. Se eu puder fazer a ventosa com sangria na fase aguda, que é o que acontece quando a pessoa tem uma entorse, por exemplo, ela está jogando lá bota, tem uma entorse de tornozelo, joelho e tal, ela vai para o primeiro socorro, o que é feito? Punção. Está lá inchado e tal, se não houve, lógico, a primeira coisa que eles vão fazer é um exame para ver se teve rompimento de algum ligamento ou até tendão. Não teve, foi realmente só um machucado mesmo, né? Porque foi um tranco muito grande, gerou um machucado, mas não tem nenhuma lesão mais séria que precise operar, por exemplo. O que eles vão fazer? Punção. Vão retirar aquele sangue pisado, aquele líquido estagnado ali e geralmente imobilizar. Então, basicamente, eles fazem hoje o que os chineses faziam há 2, 3 mil anos. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Só que ao invés de usar uma seringa, a gente vai fazer pequenas incisões, furinhos, né, para poder fazer essa retirada. E aí chegamos no foco do evento, que é falar do efeito do stipper. Uma das coisas que eu venho usando e com uma boa resposta ao stipper é o creme, não como função para estética, mas como função terapêutica. Porque se ele é rico em silício, eu, em particular, acho às vezes ele mais interessante até que a pastilha, porque a pastilha tem uma vida útil, né? 2, 3 dias, você vai tomando banho, vai se perdendo os cristais de silício. Agora, o produto, você deixa lá um período de tempo e ele tem uma boa concentração e, querendo ou não, ele está numa consistência líquida, o poder de absorção acaba sendo melhor. E tem tido boas respostas. Então, não só usando ele na estética, mas também para fim terapêutico. E aí eu vou mostrar algumas aplicações que eu acho interessante. Bom, primeiros pontos que a gente estava falando. Se eu for falar de epicondilite lateral, né, eu tenho que pensar em meridiano do intestino como pontos locais. Então, o IG11 passando bem em cima mesmo do epicôndilo lateral. E aí eu posso usar pontos adjacentes, né, ou seja, pontos próximos aqui, de acordo com a dor do paciente, porque a inflamação, a epicondilite é aqui, mas nada impede que na extensão do tendão, para baixo ou para cima, ele tenha a irradiação. Então, aí eu posso escolher mais pontos para fazer o meu tratamento, tá? E também junto, né, pegando um pouco mais interno, mas ainda no epicôndilo lateral, o P5, né, porque você tem o IG11 bem em cima e o P5 mais por dentro, que também está pegando na região ainda do medial. Então, você também pode trabalhar com ele como um ponto interessante, né, aqui, ó, para trabalhar o epicôndilo medial. O C3 já passa bem em cima dá até para ver a imagem, do epicôndilo. Perdão, eu falei medial antes, lateral, e aqui medial, tá? Só voltar, para não confundir. Então, aqui epicôndilo lateral, junto com o IG11, e aqui epicôndilo medial, que seria o ponto C3. Né? E o pericárdio 3 também vai estar pegando próximo ao medial. Tá? Então, seriam P13 e C3 para tratar o medial e o IG11 e P5 para tratar epicôndilo lateral, como pontos locais, tá? E aí nada impede de você usar os pontos de acúmulo destes mesmos canais
para ajudar no do desbloqueio, né, na melhora da circulação local. Né? Então, aqui, ó, os pontos X. Então, você pode trabalhar, no caso, você trabalhou o P5 local, o P6 como X, e G11 local e G7 como X, C3 ou pericárdio 3 como local, e você utilizar o C5 para trabalhar distal. Então, nada impede de você, pericárdio 5, né? Para você trabalhar distal e potencializar o tratamento que você está fazendo. Além disso, você pode trabalhar também os pontos X dos canais que têm ligação com tendão e músculo. Né? Então, você pode trabalhar com o X de fígado e X de baço, no caso F6 e baço 8. Por que você trabalharia eles também? Porque aí você está trabalhando de maneira sistêmica. Uma vez que eu falo que é uma estase de sangue de fígado ou uma alteração do baço por esforço, a pessoa está esforçando mais do que o baço é capaz de trabalhar, você melhorando esse fluxo também vai ajudar. Inclusive, você pode trabalhar com moxa, porque a moxa ela é quente, ela é yang, yang é movimento, então eu estaria ativando a função que esse ponto tem de desbloqueio. Tá? Tudo bem até aqui? E na aurículo, como um acessório, né, para ajudar no tratamento, você pode optar pelos pontos locais de cotovelo, o ponto de analgesia, que fica entre rim e intestino, e o ponto do próprio fígado e do baço, no caso, na orelha esquerda. Né? E aí, lógico que eu não pus, mas você também pode trabalhar o Sheimen, quando tiver fatores emocionais, ponto de relaxamento muscular. Tá? Aqui eu peguei o mais específico assim para o que a gente está falando hoje, que é epicondilite. Então, trabalhar diretamente a área do cotovelo. Aí aqui você pode ir direto, como no caso aqui eu coloquei o branquinho, que seria a pastilha Stipper. No caso da pastilha, ela abrange uma área maior, então você não precisa se preocupar tanto com palpação, porque ela já vai abranger toda a região da articulação. Caso você fosse, antes de pôr a pastilha, você queira estimular com agulha, aí o ideal é você pegar o palpador, procurar a área dolorosa específica da queixa do paciente, então você vai na região da articulação do cotovelo e palpa um ponto mais sensível, você poderia fazer o agulhamento e desbloqueio. Deixou lá os 30 minutinhos, retira e aí aplicaria a pastilha para a pessoa ir embora. Tá? Caso vá aplicar a pastilha direto, ó, como está aqui, você não tem necessidade de aplicar, se preocupar tanto com a palpação, porque aqui eu já estou abrangendo a região inteira. Aí aqui junto o Sheimen, ponto de analgesia e ponto do fígado. Aqui, eu não sei se eu vou, como é que eu vou dar o play aqui, vamos ver, se só deu apertar mais um. Aí, ó. Aqui só mostrando o uso do creme no local. Tá? Deixa eu voltar. Tá? Então, só para você pega o creme na própria articulação e passa ele e deixa no local. Aí você vai aplicando ele para espalhar em toda a região. E aí você pode, com ele aplicado, você pode usar diversas técnicas juntos. Você pode, por exemplo, aplicar infravermelho, porque o infravermelho ele tem um efeito anti-inflamatório, ele ativa a circulação sanguínea e vai ajudar na melhor absorção do produto, e no caso o silício, né, porque eu quero que ative a circulação. Posso aplicar moxa por cima, pela mesma razão, porque ela vai melhorar a circulação sanguínea, então eu estou fazendo duas terapias ao mesmo tempo, né, e já vou estar tratando de duas formas diferentes. E, além disso, vamos supor que você trabalhe com massagem ou fisioterapia, você pode fazer uma bandagem. Aplica-se o creme, e em vez de deixar o tempo que se usa para estética, que geralmente é de 20 minutos, você pode deixar 1 hora durante a sessão toda. Então, você está lá, vamos supor, vai fazer fisioterapia. Você pode fazer uma bandagem mais solta, né, só para prender, põe a gaze. Se for o caso, você pode pôr a gaze levemente úmida, porque o que geralmente acontece com o creme ao longo dos minutos? Ele seca. Se você colocar a gaze levemente úmida, você vai permitir que o creme fique umedecido mais tempo. E aí eu vou mostrar a seguir, né, pode passar uma faixa sem apertar muito. Se você quiser que o paciente fique mais tempo,
de repente ele vai fazer outras terapias, ou ele deixa de um dia para outro, você pode, se ele não tiver nenhum tipo de alergia, né, se já tiver feito o teste e estiver ok, você pode deixar local. A gente não falou que uma das técnicas que é usada para tratar a inflamação aguda é o repouso? Então você pode fazer como se fosse uma tala, mas ele já não vai ter que ficar com a tala mesmo. Você faz como se fosse uma bandagem por baixo da tala e ele fica com a ação do stipper local. E todo dia renovaria esse curativo. Se quiser evitar qualquer tipo de alergia, renova 2 vezes ao dia. Faz de manhã e quando for final da tarde, noite, antes de dormir, troca novamente. Já lava e faz a troca. Tá? E aí ele deixa utilizando... Espera que eu sem querer apertei o de cima aqui. Aí você pode deixar e ainda passar a faixa no local para deixar a ação. E aí você deixa imobilizado. Então você pode deixar ou imobilizado um tempo, justamente porque aí você faz 2 em 1, você deixa o repouso junto com a ação do creme stipper que vai estar lá ativando a área, ou você pode fazer uma bandagem mais frouxa só para realmente não cair. Deixa e faz, por exemplo, sua fisioterapia normal. Vai fazer fortalecimento, vai fazer alongamento, você faz com a ativação do produto. Então dá para você utilizar junto com outro recurso terapêutico, o que eu acho bem vantajoso. É igual a pastilha. Que nem quando você está com agulha no local, ou você põe agulha, ou você faz outra técnica. Dá para você fazer agulha e ao mesmo tempo movimentar a área. Com o stipper você tem essa vantagem. Por ser um produto flexível, você pode fazer outros recursos juntos. Então, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto de usar a técnica. Tá? E aqui, você palpando a área, aí você pode pegar tanto, no caso aqui direto, o IG11, como palpar a região e identificar as áreas de dor. Eu, em particular, tanto para o uso do stipper como da magnetoterapia, eu vejo uma resposta muito mais interessante tratando o local. Eu, em particular na minha experiência clínica, do que usar como ponto sistêmico em geral. Eu acho que funciona mais, tanto por causa da questão do stipper liberar o silício e melhorar a circulação, como no caso do magneto, porque ele tem um campo magnético. Não adianta eu falar, vou pôr o ímã no IG4 e ele vai ativar o IG4 de maneira sistêmica. Se eu pensar no campo magnético, o tamanho do ímã que a gente usa, ele não tem essa potência toda para ativar toda a extensão. Ele vai ativar naquela região que ele está, a não ser que eu aplique no meridiano inteiro. Aí eu estou ativando todo o percurso dele. Mas se eu aplicar numa área só, na minha concepção, pela análise, pela prática clínica, ele vai funcionar muito melhor no local. Então, aqui você pode trabalhar, tanto no caso, optar pelo IG11, mas não por função sistêmica do IG11, que nem tratar febre, mas como função local, porque ele está passando bem em cima do epicôndilo. Tá? E aí, só mostrando, né, a aplicação, que todo mundo sabe muito bem como é. E aqui, por fim, tá vendo? Aqui trabalhando a área AXI, ponto de dor, aqui P5 e G11, ainda aplicado G4 e G6 como ponto X, né? Então trabalhou a extensão, então aqui trabalhou com ponto distal, ponto sistêmico e ponto local. Num tratamento só fez tudo. E ainda você pode optar, como eu falei, em pegar os pontos distais em membro inferior. Né? Que, se a gente for pegar, por exemplo, o VB34, que é ponto de tendão, ele ainda é como se fosse um ponto co-irmão do cotovelo, né? Porque joelho é como se fosse irmão do cotovelo na estrutura física. Então, também é mais uma forma interessante de se trabalhar. Bom, acho que é isso. Eu não me lembro se eu tenho mais alguma coisa. Ah, não, só perguntas. Alguma dúvida sobre o que a gente comentou? Pois não. Então, opções que você tem que eu acho interessante. Como o produto ele é de fácil acesso, você pode ensinar o paciente a fazer e ele trocar. Eu não indicaria que o paciente ficasse muito e muito tempo. Eu até estava conversando isso com o Tiago. Ele fala que não tem problema, você pode ficar horas com ele, até de um dia para outro. Mas, até por questão de ficar abafado, porque uma coisa é você usar ele na estética, está lá exposto, depois você vai lá e retira. Outra coisa, você vai deixar ele lá abafado muito tempo, algumas pessoas podem começar a ter coceira, uma reação alérgica. Então, o que eu recomendo?
ou pedir para o paciente comprar o pote e você mostra para ele, olha, você vai passar, você enfaixa, pelo menos 2 vezes ao dia trocar. Aí seria o ideal. Porque, por exemplo, vamos supor que ele faça a sessão com você, acupuntura, massagem, que seja uma vez por semana. Durante os outros dias, ele continua o tratamento à distância, né? Então, ele mesmo troca. Caso o paciente não troque, ou seja, um paciente que você perceba que não tem jeito para a coisa, o que você pode fazer é trocar dia sim, dia não, e aí ele vai até o consultório e você troca. Não tendo nenhum tipo de reação, mantém assim. Se o paciente relatar qualquer coisa, coceira, algum incômodo, aí é melhor retirar e fazer só na sessão. Deixa lá meia hora e depois na própria sessão ele já retira. A única coisa que eu recomendo, que na hora de retirar, se você não tem água morna no consultório, que se você puder pegar gaze umedecido e ir retirando. Não pedir para o paciente ir, que nem quando é na estética, você faz a máscara, muitas vezes ele vai na pia e lava. No caso de uma dor por frio ou estase, evitar que ele lave com água gelada. Ainda mais se você fez mocho, infravermelho, aí você vai dar um choque térmico, ele pode sair com mais dor, né? Só o único cuidado que eu peço, que na hora dele retirar, ou se ele for retirar em casa, retirar no banho quente, ou se você não tiver água quente, ou aquecer, ou pegar uma gaze úmida e não molhar, encharcar de água gelada, ainda mais nesse tempo que nós estamos, que vai ser ruim. Tá bom? Bom, acho que é isso, meu tempo está esgotado. Eu vou deixar aqui meu contato. Esse é o site do Instituto, para quem não conhece. Lá você tem como mandar mensagem. Se alguém quiser alguma informação, eu fico à disposição. Muito obrigada.